Bom dia, graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nesta manhã de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Nosso devocional diário hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Paulo chega ao Sinédrio. O Sinédrio é a reunião dos grandes religiosos ali em Jerusalém, composto por sacerdotes que eram saduceus e fariseus. E Paulo, sabendo que uma parte deles era de saduceus, outra de fariseus, ele clama no Sinédrio dizendo, diz o versículo 6, irmãos, sou fariseu, filho de fariseus, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos é que estou sendo julgado. E aí nós vamos ver ali uma grande disputa, houve divisão. Paulo jogou uma tocha de fogo num lugar cheio de gasolina e ali estava pronto de explodir. Ali houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus. Se esqueceram de Paulo por algum momento. Diz o versículo 8 que os saduceus afirmam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus aceitam todas essas coisas. E ali foi, tem uma disputa, e aquilo foi se intensificando e brigando, só que ali os romanos que estavam observando ficaram com medo de Paulo ser despedaçado, é o que diz a Bíblia, versículo 10, intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-lo para a fortaleza. E Paulo recebe uma palavra de encorajamento da parte do Senhor no versículo 11. Se corajoso, como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que o desse também em Roma. Paulo, ele estava ali testemunhando em Jerusalém, era necessário ele passar por ali para os gentios ouvirem, para os judeus ouvirem, mas em Roma também era necessário ele chegar e assim aconteceria. Não sem muita dor, sem muito problema, sem muitas dificuldades, mas no meio das dificuldades sempre há o alívio de saber que o Senhor está com eles. Quando termina tudo aquilo, os judeus já de manhã resolvem matar Paulo. Eles fazem até um voto, eles jejuam ali dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo, diz o versículo de número 12, e eram mais de 40 os que fizeram isso. Aquela conspiração foi descoberta por um sobrinho de Paulo que estava na fortaleza e levou essa mensagem a Paulo, diz o versículo 16. Paulo, ele fala ali com os comandantes o que está acontecendo, né? Pede o seu sobrinho, na verdade, para falar com eles, ele conta e o comandante diz para ele, não te deixes convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que o matem e agora estão preparados aguardando a tua palavra de confirmação. Esse é o sobrinho de Paulo falando ali para o comandante. O comandante, ele vai fazer o seguinte, ele vai preparar uma escolta armada para levar Paulo até a cidade de Cesareia. Que coisa espetacular é o cuidado de Deus. Apesar de às vezes passar por dificuldades, existem os momentos de escape. Nós vamos ver que o versículo 23 diz que durante a noite 200 soldados da infantaria, 70 da cavalaria e 200 lanceiros foram até Cesareia acompanhando Paulo. Imagina aí, 470 homens foram destacados para acompanhar Paulo. Foi um verdadeiro exército ali guardando o nosso querido irmão Paulo para chegar até ali a fortaleza em Cesareia, onde ficava o governador Félix. Nós vamos ver que esse comandante, que era chamado Cláudio Lísias, diz o versículo 26, ele manda uma carta para Félix explicando a situação de Paulo. O versículo 34 diz que, tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, disse, vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que ficasse preso no palácio de Herodes. É interessante que as coisas que Deus quer preparar para nós, Ele vai fazendo, Ele vai direcionando tudo para que chegasse a acontecer. Depois disso aqui, nós vamos ver no capítulo 24 algumas coisas que vão levar Paulo a chegar até Roma, como é o propósito de Deus. Paulo não vai num cruzeiro, Paulo não vai de avião, não existia naquela época. Paulo, ele não vai chegar lá sendo ovacionado, não, ele vai chegar como um prisioneiro, mas ele vai para cumprir a vontade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e a vontade dele é o que precisa ser realizada no final das contas, que nós tenhamos firmes os nossos propósitos, de estar firmes em Cristo. Ele vai nos guardando, ele vai nos guiando, ele vai preparando o caminho. Em alguns momentos vamos ter mais dificuldades que em outros, vamos sofrer mais que em outros momentos haverão destacamentos de soldados para nos guardarem, mas tenha certeza que em tudo isso Cristo está conosco na nossa caminhada, como esteve com Paulo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e a paz
paz do Senhor.